Antes de prosseguir com esse vídeo, eu quero mostrar para vocês, a gente vai trazer aqui a lista de relacionados, eu quero mostrar para vocês que o Everton Ribeiro está retornando, aquele Everton Ribeiro arrasador está retornando. Dá uma olhada aqui no que ele... Olha o que ele fez no treino! Isso aí, rapaziada. Boa. Isso! Boa, excelente! E também quero passar para vocês logo de cara que o Flamengo arrebentou no YouTube agora em fevereiro de 2021. Olha só, o Flamengo liderou a América, tá? Segundo o Depor Finanças, o Flamengo ficou em primeiro com 15,5 milhões de visualizações. Palmeiras em segundo, não tem mundial e não é em segundo, 6 milhões, é quase um terço. O América do México 3,66, aí tem River, Atlético, o Vasco da Gama 2,74, São Paulo, o CD Faz, o Santos FC e o Clube Tigres, né? O Tigres que eliminou o Palmeiras no Mundial, né? Em 10º lugar com 1,74 milhões. O Flamengo é gigante. Agora vamos pro vídeo. Fala, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu lembro você que na descrição tem o contato aí da Outsider Tours, a melhor agência de viagem e a mais barata, que você encontra os melhores preços e planeja também suas viagens com relação a futebol. Agora, nesse momento, a pandemia, não tem público, mas você pode aí estar procurando locais sem aglomeração, e também tem aí a Fla Sandals, o contato para você, lojista de todo o Brasil, poder também ter os produtos da Fla Sandals e, claro, 5% de desconto. Você que é torcedor do Mengão, inscrito aqui no Paparazzo Rubro-Negro, você usa o cupom PAPA para todos os produtos, inclusive Fla Sandals, né, chinelo, sandálias do Mengão, na loja oficial do Flamengo online, loja.flamengo.com.br, espaço rubronegro.com.br. Você que está chegando aqui, eu convido você a se inscrever aqui embaixo no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente vai trazer aqui informações exclusivas para vocês, porque saiu uma informação, né, sobre o Al Hilal novamente pensando em dois atacantes do Flamengo, né? Dois jogadores do Flamengo, um atacante e um meio atacante, né? Dois jogadores aí selecionáveis, dois jogadores que fariam muita falta se saíssem do Flamengo. E o portal Vável, né, publicou o seguinte, que os jogadores que estão na mira do Al Hilal são Bruno Henrique e De Arrascaeta. Pois é, e eles falam ainda que a imprensa local tem publicado que o clube, né, o Flamengo, estaria disposto a negociar os jogadores por valores mais altos. E que o Flamengo precisa, né, eles destacaram que o Flamengo está numa fase, num momento difícil, precisa negociar jogadores, e que eles acreditam, né, que preparando aí um valor de uma proposta de 25 milhões de euros, 166 milhões na cotação atual, pelos dois, eles conseguiriam contratar o Bruno Henrique e o Arrascaeta. É uma situação ainda que não chegou para o Flamengo, a gente já entrou em contato com fontes ligadas à diretoria do clube, que nos garantiram que não chegou nada para Arrascaeta e nada para o Bruno Henrique, assim como não chegou nada ainda para o Hugo Souza. A gente já vai falar sobre isso. O Bola VIP até publicou aqui o seguinte, que se uma oferta chegar com essas cifras divulgadas, dificilmente o Fla irá aceitar, ao contrário do que eles pensam lá, que o Flamengo precisa, você sabe que o Flamengo precisa fazer no total, né, mais de 168 milhões em vendas, já vendeu o Yuri César, já teve algumas vendas, tem o Pires da Mota, tem outras situações para acontecerem, mas o Flamengo, vale a gente lembrar que 15 milhões de euros o Flamengo negou pelo Arrascaeta. E aí 10 milhões pelo Bruno Henrique, 25 milhões os dois, 166 milhões de reais, seria um valor para desmantelar o time, né? O Flamengo dificilmente aceitaria, tá? Apesar deles acharem que a gente está em crise financeira, que aceitaria, eu também acho difícil o Flamengo aceitar nesses moldes aí. Eu acho que... e aí eles falam aqui que o Flamengo dificilmente aceitaria, porque são importantíssimos para o esquema, não tem nem substitutos à altura, né? E só iria irritar a torcida no caso. Eu não penso nem dessa forma, eu penso até como ativos do clube, como retorno financeiro, que eles podem valer muito mais. O Bruno Henrique já é um jogador mais velho, eu acho que é um retorno técnico, né?
E aí como foi a situação do Natan também, que irritou, e também, né, essa situação do Hugo Souza, que também está irritando parte dos torcedores. Outros pensam que tem que fazer dinheiro com ele, que não está tão bem assim. Eu falo que ele é um excelente goleiro, de um excelente futuro, mas que o Flamengo ainda não recebeu nenhuma proposta por ele. Eu já vou falar dele, eu só queria passar para vocês essa história muito engraçada que aconteceu com o Sampaoli. O Sampaoli dando uma entrevista lá no caso, em coletiva de imprensa na França, um repórter perguntou para ele sobre o Luiz Henrique, seu jogador no Olympique de Marseille, né? E o Sampaoli se confundiu, tá traumatizado com o Bruno Henrique, já perdeu 2 títulos pro Bruno Henrique, né? 2 brasileiros. O Flamengo foi campeão contra o Santos, né? Que o Santos ficou para trás, e depois o Galo não foi o vice-campeão, mas também era tido como o grande favorito ao título brasileiro, até pelo Merchan Neves, falou que o título já era do Galo, né? Pois é, o Sampaoli está traumatizado. E aí o Sampaoli, quando foi perguntado pelo Luiz Henrique, o jogador do Olympique de Marseille, ele respondeu o seguinte: eu conheci o Bruno Henrique no Brasil, ele me tirou um título jogando pelo Flamengo. Rapaz, que trauma, hein, Sampaoli? Que trauma. Passar para vocês aqui também a notícia, né, da Raíssa Simplício sobre o Ajax, esse interesse no Hugo Souza. Segundo a Raíssa, o time holandês acompanha o goleiro desde os 16 anos de idade e deve formalizar uma proposta em breve. O Flamengo, como eu falei, não recebeu nenhuma proposta, porém, a gente sabe que lá atrás, quando o Hugo estava começando a surgir, a aparecer, eles pensavam em valores mais altos, em cifras mais altas, valores entre 8 a 10 milhões de euros, tá? Atualmente, com a pandemia, não se espera um valor tão alto assim. Ah, mas paparazzi, então não vale a pena, porque se falava aí já em 66 milhões, 10 milhões de euros, mas não, acredita-se num valor inferior, algo mais próximo aí do Natan, né? E aí a gente sabe que a torcida pode ficar irritada, mas é um jogador que tem sido aí contestado recentemente, apesar de eu achar que pode ser um dos maiores goleiros do mundo, se ele aprimorar a parte do pé aí, né, de saída de jogo com os pés, se ele também tiver um pouco mais experiência até na armação de barreira e tudo mais, mas é um goleiro com um reflexo apuradíssimo que pode ser um dos melhores do mundo. E aí a Raíssa fala, né, que aos 22 anos de idade o Hugo vem sendo acompanhado de perto pelo Ajax desde os 16 e com a suspensão do goleiro André Onana por doping até fevereiro de 2022, a equipe holandesa definiu que este seria o momento ideal para fazer o investimento. A notícia foi trazida primeiramente pelo jornalista, pelo repórter Nicolò Schira, né, que afirmou que o Ajax estaria disposto a oferecer 20 milhões de euros, cerca de 130 milhões de reais. Não é verdade, né? E assim como também eu não acredito no valor de 8 a 10, eu acho que o valor vai ser menor. Eu acho que o Flamengo não negocia ele numa situação parecida com a do Natan, porque o Hugo Souza, apesar das falhas recentes, é um goleiro muito bem visto. Eu acho que o Flamengo só aceita negociar ele a partir dos 40 milhões de reais ou 35 milhões de reais. Esse é um palpite, né? Palpite, que eu acho que só a partir dos 35, 40 milhões de reais é que o Flamengo aceita negociar o Hugo Souza, claro, permanecendo ainda com uma porcentagem de 20 a 30% do jogador numa negociação futura, que é o que o Flamengo tem feito. Esses são os moldes dos negócios aí que o Flamengo tem feito sempre. Isso aí não muda. Mudou um pouquinho com o Tuller, que o Flamengo ficou com 10%, recebeu 200 mil do empréstimo, mas são situações aí que envolvem empréstimo e depois obrigação de compra, opção de compra, mas o Tuller foi com essa situação e o Flamengo fica com 10%, depois eles pagam 2 milhões de euros no total, mais os 200 mil do empréstimo, e aí no total o Flamengo ganha uma graninha, juntando aí com a do Natan, que pode acontecer, e aí juntando com isso, aí você vai vendo que o Flamengo vai chegando perto daqueles números que o Flamengo precisava. Bem, com relação aí ao Rafinha, tem uma matéria aqui exclusiva do Jornal Extra, onde eles falam o seguinte, que o Rafinha, cara, vai muito perto daquilo que a gente vem falando com vocês, dessa discussão interna, como vai resolver a questão do Rafinha. Deixou o Flamengo para jogar na Grécia em agosto do ano passado, um mês antes. O clube terminou de pagar ao jogador as luvas
pela contratação em 2019, que somaram 1,8 milhões de reais. Agora a situação é a seguinte, o que estaria travando o retorno dele passa pela nova situação financeira, né? O atleta teria aceitado aí o salário apenas, mas cobra novamente uma bonificação que a diretoria não quer arcar, né? É uma espécie de bonificação, alguns chamam de luvas e tal. São essas situações que tem que acontecer, sempre acontecem nos negócios. O jogador, então, no passado, ele cumpriu aquela cláusula que estava em seu acordo com o Flamengo e permitia a saída sem multa em caso de volta para a Europa, e aí o vínculo também não tinha a situação de que houvesse uma devolução dos valores de bonificação, e o Rafinha deixou então o Flamengo bem antes aí do seu contrato terminar, e com isso recebeu também as luvas por todo o período, né? E aí essa discussão aí também é porque também o jogador tem 35 anos, situação de pandemia, e aí se pensa, cara, mas é um jogador que depois não vai encerrar a carreira, aquilo tudo isso vai pesando. O Flamengo sabe que com a situação atual da pandemia pode de repente paralisar o futebol de novo, e isso tudo gera esse imbróglio, essa situação, esse impasse com o retorno do Rafinha, né? Aí é o seguinte, cara, passar para vocês aqui algumas outras situações. Eu sei que o pessoal já tá de saco cheio da situação dessa negociação do Rafinha, dessa novela do Rafinha. E aí a gente tem aqui o Mauro César, né, falando com o Rogério Ceni, e aí teve uma declaração aqui interessante que eu achei bacana da gente estar falando, e aí você fiquem ligados, tem a matéria aí do Mauro César com o Rogério Ceni, mas teve uma situação aqui interessante que ele fala o seguinte, ó, a Raíssa até postou, o conceito que queremos para 2021 é o que acabou o ano de 2020 jogando, né? É o que a gente entende que tem que manter. Ao menos é o que eu vejo de melhor para o começo e a continuidade de 2021. O mesmo conceito que terminou jogando em 2020, né? Esse conceito que o Rogério Ceni utilizava. Rapaz, é o que a gente fala, né? Tudo bem, foi sofrido aquele finalzinho, foi sofrido, né? Mas o Flamengo conquistou o título, foi campeão brasileiro, né? Foi octacampeão. A gente sabe que foram algumas eliminações aí traumáticas, chatas, mas eu acredito que a gente possa estar repetindo mais um ano aí de muitos títulos e, o mais importante, mantendo essa hegemonia. Eu quero só passar para vocês aqui também que o Flamengo hoje treinou em tempo integral e o Flamengo soltou também a lista de relacionados com Bruno Viana, olha aí, Bruno Viana, Gabriel Batista, Hugo Souza retornando aí, ó. Inclusive os scouters lá do Ajax vão estar de olho no Hugo Souza, Hugo Moura, João Fernando, João Gomes, João Lucas, Lázaro, Léo Pereira, Mateuzinho, Max, Michael, Noga, Otávio, Pedro e PP, Ramon, René, Richard, Rodrigo Muniz, Thiaguinho, Vitinho e Yuri. Então o Pedro, o René, o Léo Pereira, o Bruno Viana e o Hugo Souza estão relacionados, como a gente trouxe para vocês aí no decorrer da semana, os 5 jogadores aí da equipe principal que treinaram com a equipe do Maurício Souza relacionados, e podemos ter aí amanhã cedo nós temos aí o nosso Mengão 11h30, participação do Chapolin, participação de grandes amigos aí. A gente vai estar falando aí sobre o provável time do Flamengo também. E a gente sabe aí que a Isa separou aqui mais uma situação aqui que o Rogério Ceni, né, falou, elogiando aí o Jorge Jesus. Você tem que tentar atingir a excelência sempre. 2019 foi um ano fantástico, mas vamos lembrar que na Libertadores o jogo contra o Emelec foi para os pênaltis, como nós também fomos para os pênaltis contra o Racing. O gol do empate foi aos 88 e o gol da vitória contra o River saiu nos acréscimos. Ou seja, poderia não ter acontecido o título, mesmo com o time de Jorge Jesus jogando muito bem. Eu lembro de dificuldades contra times menores. A gente tem que concordar
que realmente as coisas aconteceram. Não é que o Jorge Jesus tenha tido sorte, né? É que a gente tem que concordar que a situação poderia ter acontecido diferente. O Rogério, né, acabou que conseguiu o título brasileiro, mas tivemos aí essas eliminações traumáticas que a gente falou. Então é isso, galera. Eu quero agradecer você que está com a gente aqui até agora, né? Fala pra gente, fiquei até o final, Papa. Tô contigo aqui sempre até o final. Convidar você a se inscrever no canal, acionar a notificação, o sininho aqui no botãozinho vermelho, deixar aquele like maroto no vídeo. Também, né, avisar que tem o nosso clube de membros e clube VIP aqui no comentário fixado. O link tá aí para você assinar e nos ajudar. Sempre tem sorteios, vamos ter sorteio aí no dia 1º de maio, vai ter um sorteio grande aí com os novos mantos Jogo 2. E também a gente passar para vocês que tem aqui também na descrição o link, né, o arroba, na verdade, o arroba da Outsider Tours, para você garantir a sua viagem para locais sem aglomeração, conhecer aí o grupo, né, o grupo da Outsider, dos torcedores do Mengão. Entre em contato com eles aí no arroba no Instagram, arroba Outsider Tours e arroba nando.outsider. Corre lá, procura saber, você não vai se arrepender. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, até amanhã.